Ela foi eleita com 20.207 votos. Karen Santos, eleita pelo PSOL. Seja bem-vinda à Rádio Gaúcha, bom dia. Bom dia, ouvintes da Gaúcha, tamo junto. A voz é de uma manhã pós-eleição, né, Karen? É de manhã. Karen, a gente quer mais ou menos entender, né? A gente vai fazer a mesma pergunta que a gente fez pro Gessé, que é, como que tu entende? A gente tava citando aqui, né? Tu teve 5 mil votos a mais do que a última eleição, né? Enfim, então conquistou mais pessoas, garantiu as mesmas, né? E teve mais pessoas. Isso não é, obviamente, uma matemática muito burra aqui, né? Mas por que isso aconteceu? Então, pessoal, a gente tem um trabalho político permanente, né? Foram 4 anos intensos, assim, da pandemia, a enchente, que acho que foram as grandes tragédias que marcaram essa nossa gestão ali na Câmara, né? Tentando contribuir com a organização, né, das comunidades, com a organização dos trabalhadores, dando assessoria jurídica, dando assessoria política, para que eles se entendam enquanto parte das mudanças, enquanto parte do processo. Eu acho que essa politização e esse comprometimento, esse compromisso de estar no cotidiano da vida das pessoas faz com que a gente seja reconhecido, né, enquanto um coletivo, enquanto um mandato que se propõe a ajudar as pessoas a lutarem pelos seus direitos, a fundamentarem as suas questões, né, e serem autônomas e proativas. Assim, a gente tem uma coletividade que faz esse convite, né, para que as pessoas que querem a mudança, as pessoas estão muito insatisfeitas com a política e com razão, né, com a política, com a economia da cidade, mas a gente precisa cada vez mais envolver as pessoas nos processos de decisão, de elaboração, de resolução. A campanha inteira, ela foi assim, sabe, da elaboração do panfleto que a gente ia entregar, as palavras que a gente ia utilizar, onde a gente ia, tudo foi decidido em reuniões, em plenárias, de uma forma coletiva. Então não foi de cima para baixo, sabe? É um exercício de democracia constante, e eu acho que isso que empolga as pessoas na campanha, eu acho que isso que empolga as pessoas na construção, na manutenção depois do mandato, né? O mandato, ele tá subordinado a essas decisões, a essas instâncias, e isso que eu acho que dá tanta tranquilidade, assim, pra gente construir também a nossa política de denúncias, né? Uma política que fala dos problemas, que tenta organizar a memória das pessoas em relação às suas tragédias. O nosso povo não tem memória, as pessoas esquecem, sabe, o que aconteceu. Então, tentar fundamentar, olha, por que as coisas estão do jeito que estão, por que as coisas acontecem, se reproduzem, se repetem, e a gente muitas vezes não consegue interferir, né, de uma forma mais imediata. Qual que é o nosso papel na história? Então, é uma campanha que tem esse sentido, esse conteúdo, e que massa, né, que a gente conseguiu aí não só manter os votos, mas expandir para outros territórios da cidade. Pois é, aumentou, se a gente pegar a bancada PT, PSOL, tem 2 a mais, né? Sai de 10 para 12. O que mostra que há um crescimento e confronta, contrasta com essa ideia que a gente tem também de estarmos num estado conservador de direito. O vereador mais votado, que a gente acabou de ouvir, é um vereador conservador de direito, se colocou como de direito de verdade. Como é que tu faz essa leitura, Karen? E aí, acrescentando a pergunta do Potter, muito rapidamente, o voto, ele é mais ideológico, mais de posição, ou ele é mais isso que tu respondeu de trabalho de base, que tu tá na comunidade, tu tem essa horizontalidade já há muito tempo. O que te parece? É mais pragmático, né? Com interesses das comunidades ou ideológico? Coisas, sabe? Eu acho que a polarização tá posta, a extrema-direita, ela cresce em âmbito de mundo, ela é um fenômeno da crise social, da falta de alternativa, as pessoas querem mudança, e a discussão da extrema-direita de se colocar enquanto antissistema é muito cativante, mas infelizmente está dentro desse esquema, né? Vota em mim que eu vou te representar, vota em mim que lá dentro eu vou fazer diferença. Ainda trabalha nessa perspectiva do individualismo, nessa perspectiva do outsider que vai lá e vai resolver. E não é assim que funciona a política, não é assim que funciona a economia, não é assim que funciona a sociedade. Então, é uma ideologia, mas que trabalha com uma despolitização, porque mascara, sabe? Como é que funcionam os interesses econômicos? Por que o ônibus que a gente anda é tão sucateado? Por que a gente tem tanto imóvel vazio e tanta gente morando na rua? Por que a gente tem que seguir desmatando um monte de área verde na cidade para construir, sendo que tem casa para todo mundo? Então, eles não se propõem a discutir isso dessa forma, né? Mas eles vêm com isso, sabe? A corrupção, debates vazios, assim.
E, infelizmente, isso pega, porque é uma cultura da despolitização. As redes sociais, os outsiders, a forma com que o conteúdo é colocado ali, né? Os recortes que é feito. Então, é uma forma também de entrar, e tem terreno fértil hoje para esse tipo de candidato e candidatas, né? O nosso trabalho, por isso que eu digo, eu estou satisfeita, não fui mais votada, mas eu estou satisfeita com o nosso resultado, porque a qualidade do nosso voto é diferente, porque a gente se propõe a ouvir, a debater, sabe, a comprometer, todo o território que a gente entra, a gente volta, a gente tenta, sabe, enraizar. Então tem uma qualidade completamente distinta do voto da rede social e do voto do cidadão outsider que se coloca como o salvador da situação que a gente está vivendo. E a gente sabe, a saída é coletiva, não adianta, tem que ter mais compromisso da cidadania para que a cidade de fato se desenvolva de forma equitativa. Hoje a capital se desenvolveu, né, nos últimos anos se desenvolveu, mas se desenvolveu de uma forma extremamente segregada. E a enchente, eu acho que cacifou essa política, sabe? Os bairros que inundaram, a forma com que a gente não estava preparado para dar conta na assistência social, na saúde, no acolhimento, né, habitação. Até hoje tem pessoas que estão morando na BR. Então mostra, sabe, a consequência de uma política muito ruim, a gente ter quase perdido no primeiro turno. Também eu acho que é isso, sabe? Quando eu digo organizar a memória das pessoas em relação às suas tragédias, eu percebo que na eleição rola muita compra de votos, rola muita negociação com o líder comunitário. Os partidos, né, de plantão, eles terceirizam o trabalho. Então, tem muito candidato que é líder de escolinha de futebol, de cozinha comunitária, prefeito de bairro, sabe? Então, eu percebo, assim, que tem uma ideia de que as coisas vão mudar tu elegendo o sujeito que está próximo a ti. E, na verdade, esses votos só servem para eleger os mesmos partidos que estão há 20 anos no poder, né? Então, esse esquema, assim, acho que também tem que ser desmascarado. E também isso acontece no cotidiano, no dia a dia. Todo mundo tem um parente, um amigo que vira vereador, vira candidato, né? E como é que a gente consegue colocar essa discussão do partido, do programa, enquanto a centralidade, sabe? Tirando esse foco do indivíduo. Karen, tem uma questão que me parece sempre pertinente de abordar, que, assim, líderes políticos que são muito combativos, como é o teu caso, e especialmente de oposição, tem muito essa postura, que é natural pela posição que ocupam, de uma política, como tu disseste, de denúncia, né? De apontar problemas em habitação, mobilidade, educação, infraestrutura, enfim, isso é normal. Mas acho que o desafio que eu quero dizer aqui é conseguir saltar, né, Kelly, para poder apontar também as soluções. As soluções não dependem de nós, por favor, assim, que nem eu digo pro DEMAI, por exemplo, a gente tem uma questão ali de um caixa superavitário, e hoje a gente não tem autonomia para fazer projetos de expansão da rede de drenagem, de esgoto, porque o DEMAI ele é aparelhado por cargos comissionados e funções gratificadas dirigidas pelo governo de plantão. Então, uma das alternativas, que nem eu disse ali, eu fui a única vereadora da oposição que não assinou o projeto de refundação do DEP, porque eu acho que tem uma discussão anterior, que é a autonomia das autarquias, das empresas públicas. É importante tu dizer isso, Karen, porque você faz um movimento que não é um movimento que se esperaria natural, com um pensamento lógico, que é esse que tu está dizendo. Sabe, tem que ter autonomia. Quem tem que decidir o seu diretor não é o prefeito, é quem trabalha, é os engenheiros, é os técnicos, é os químicos, é quem é assistido, é a população. Criar algum mecanismo, porque daí eu acredito que dar mais autonomia para as nossas autarquias permite elas usarem os recursos de encaixa e se pautarem pelo seu trabalho, não pela vontade do governo. Tem um governo que quer privatizar, quer conceder, óbvio que ele vai desconstruir o departamento, a empresa por dentro. A gente viu isso acontecendo na Carris, foi 2 vezes a melhor empresa do Brasil e foi desmontada. Então, eu percebo isso, assim, isso é algo que precisa ser colocado enquanto alternativa. Tarifa zero é um debate plausível, já implementado em mais de 100 capitais, que é para além de dar passe livre para as pessoas, mas é garantia do controle público dos custos do transporte. Porque hoje em Porto Alegre é uma caixa preta. A gente não sabe o valor do diesel, do pneu, da manutenção com o pessoal. A gente sabe o que as empresas apresentam. Marquesan contratou uma auditoria de R$300 mil, que foi inconclusiva, porque as empresas não apresentaram todos os documentos. Então, assim, a gente sabe o que a gente quer. Só que hoje, sem
tá dentro do governo, é muito difícil a gente conseguir construir essas alternativas. Tem muita sabotagem, tem muita rasteira, né? Eles não executam os nossos pedidos, eles não nos dão a informação dentro do tempo hábil. Muita coisa equivocada acontece com o erário público. Na toa, a gente teve milhares de CPIs protocoladas na Câmara que não andaram porque a Câmara é aparelhada também pelo governo de plantão, sabe? Então, eu acho que mais importante do que dizer para as pessoas o que tem que fazer é construir força social, força técnica Sim. e política que consiga movimentar a máquina pública, sabe? Para que ela esteja de fato à disposição da resolução dos problemas e não das empresas ali que são expert em ganhar contrato e não daqueles que financiaram a campanha do prefeito de plantão, porque é assim que acontece, sabe? Quem investe dinheiro no processo eleitoral depois cobra que os projetos sejam aprovados. E isso é muitas vezes interesses alheios, né? De quem sustenta, quem paga os seus impostos, etc.